No vídeo passado, eu falei a respeito de alguns pensamentos distorcidos, os mais comuns da população, que talvez você consiga se enquadrar em um ou dois ou até mais deles. E no final do vídeo, eu deixei uma questão. A partir do momento que eu consiga detectar esses pensamentos, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar com esses pensamentos? Então, este vídeo de hoje é exatamente para isso. Como trabalhar com pensamentos distorcidos. Estou de volta e vamos continuar a falar sobre pensamentos distorcidos. Antes disso, teve um vídeo que eu falei sobre pensamentos e sentimentos e anexei uma tabela, a tabela ABC. Você foi lá, baixou? Se você não baixou e não usou, assista o vídeo de novo, baixe a tabela, faça as anotações para que a gente comece agora a trabalhar em cima dos seus pensamentos. O vídeo passado eu falei sobre pensamentos distorcidos, eu não sei se você viu também. Antes de assistir esse vídeo, é muito importante assistir o vídeo passado, porque ele vai te dar uma introdução do que nós vamos comentar agora. O que eu quero que você consiga fazer com aquela tabela ABC é que você perceba que determinados tipos de ações que você está fazendo, determinados tipos de sensações, de emoções, estão sempre ligadas a algum tipo específico de pensamento. Se você preencheu a tabela por um dia, 2 dias, se você monitorou isso daí com você, você vai perceber que existe sim uma relação entre determinados pensamentos com determinados sentimentos. E isso é muito importante a partir de agora, porque a gente vai trabalhar exatamente essa relação que apareceu naquela tabela que você preencheu. Para esse vídeo, eu vou adicionar mais uma tabela que vai estar disponível aqui embaixo para download. Ela tem algumas colunas a mais. Se você aprendeu aquela tabela ABC daquele outro vídeo, então a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esses pensamentos e sentimentos, tá? Essa nova tabela tem alguns campos a mais, então eu vou explicar para você como preencher esses campos. No item consequências do campo 1, você vai escrever o que você está sentindo, qual é o seu sentimento. Lembra que eu teve um vídeo que eu expliquei exatamente a diferença entre sentimento e pensamento. Se você ainda está confuso ou não sabe a diferença, volta lá no vídeo, se eu não me engano é o segundo vídeo, para você entender exatamente o que você vai pôr nessa primeira coluna, que são os seus sentimentos, não os seus pensamentos. No ponto 2 dessa tabela, você vai colocar exatamente como você agiu em relação àquele sentimento que você teve. Então, você sentiu e teve uma reação. Lembrando de novo, o não fazer nada é uma reação. Então, se você teve um sentimento e agiu de alguma maneira, se você teve algum sentimento e não fez nada, é isso que você vai colocar nesse segundo ponto. Como foi a sua ação? Agora, na caixa que tem o nome de evento ativador, você vai tentar encontrar um ponto que tenha sido talvez uma origem daquele sentimento que você teve. Alguma coisa que aconteceu no presente, alguma coisa que aconteceu no passado e você lembrou. Nessa caixa você vai colocar exatamente esse momento. O que aconteceu para que você se sentisse daquela maneira? Pode ser que inicialmente você não consiga ligar nenhum fato. Tudo bem, aí você deixa em branco. Mas se você conseguir ligar 1 ou 2 ou 3 que você imagine, anote esses fatos. Aí tem a caixa crenças. Nessa caixa você vai anotar todos os seus pensamentos e crenças que você teve. No vídeo passado também eu expliquei o que são as crenças, que não tem nada a ver com crenças religiosas. São pensamentos que foram criados durante a sua vida e você leva isso como verdade e de alguma maneira atualmente está interferindo na sua vida. Então, nesse campo você vai escrever quais são suas crenças, os seus pensamentos que aconteceram nesse momento. Eu vou dar alguns exemplos agora do que pode ser que tenha passado pela sua cabeça. Aqui vou eu novamente provar que sou um inútil. Eu deveria ter percebido isso antes. Agora todo mundo sabe o idiota que eu sou. Isso comprova que eu não posso superar como todo mundo faz. Essas são algumas crenças que podem ter aparecido na sua cabeça nesse momento. Lembra, teve um evento, você sentiu e agora você pensou. Você pensou essas crenças. Então, algumas dessas que eu citei ou outras podem ter aparecido na sua cabeça. Aí você vai anotar nessa caixa crenças.
Agora que você tem anotado essas partes que eu citei até agora, você cria mais um campo que você pode chamar de erros de pensamento. O que eu quero que você veja nesse campo. Esse pensamento que você teve antes, num campo anterior aí que você acabou de escrever, existe alguma outra forma de você pensar a situação que aconteceu? Existe alguma outra maneira de você enxergar que não seja exatamente igual a esse pensamento que você teve? Se existir alguma outra maneira, se você conseguir enxergar alguma outra maneira, você vai escrever nesse campo de erros de pensamentos. E isso não quer dizer que seja um erro o que você pensou antes, mas esse campo erro de pensamentos ele vai te fazer enxergar a situação de outras maneiras. Como você pode pensar novamente a situação? Teve um exemplo que eu citei de quando o seu filho sai, por exemplo, para uma festa e fala que vai chegar a um determinado horário e atrasa. Um pensamento comum que pode acontecer é aconteceu alguma coisa, pode ter sofrido um acidente, pode ter se perdido. Esse seria uma crença que você carrega. E um erro de pensamento aqui eu poderia anotar, não, ele pode ter parado para conversar com alguém, ele pode ter parado para comer alguma coisa. Então é isso que eu quero que você perceba. Um erro de pensamento não quer dizer que a anterior está completamente errada, quer dizer uma maneira diferente de você entender a situação em questão, que está te causando algum prejuízo aí emocional. Eu vou agora citar algumas frases que talvez te auxiliem, te ajudem para entender esses erros de pensamento. Como você deve questionar esses pensamentos, essas crenças que apareceram? Algumas frases que possam te ajudar. Posso provar que meus pensamentos são 100% verdadeiros? Quais são os efeitos de pensar dessa forma? Meu pensamento é totalmente lógico ou concreto? As pessoas cujas opiniões eu respeito concordariam que meus pensamentos correspondem à realidade? Que evidência existe contra esse pensamento? O meu pensamento é rígido ou flexível? Estou pensando de forma objetiva e realista ou meus pensamentos foram moldados de acordo com o que eu sinto? Talvez com essas frases você consiga repensar algumas crenças que aconteceram, que apareceram ali atrás, né, nos campos que você anotou. E eu vou te ajudar agora com maneiras de você buscar uma solução. Se você detectou que algum dos pensamentos não são tão verdadeiros quanto você imaginava, como trabalhar uma solução deles? Então vamos para isso, que é exatamente o tema desse vídeo. Como trabalhar esses pensamentos distorcidos? Aí vão alguns questionamentos. Qual é a melhor forma de se analisar a situação? Eu encorajo meus amigos a pensarem dessa forma? Quando eu estou me sentindo bem, penso de forma diferente? Há experiências passadas que me indicam que existe um resultado diferente? Qual é o jeito mais flexível ou menos extremista de pensar? Qual é o jeito mais realista ou equilibrado de pensar que conta como a evidência e que não apoia o meu jeito de pensar? O que eu preciso pensar para sentir e agir de forma diferente? Uma coisa importante a se levantar aqui é que algumas situações podem piorar esses pensamentos. Por exemplo, se você tem transtorno obsessivo compulsivo, se você sofre com um ciúme exagerado, se você tem uma ansiedade muito alta, se você tem, por exemplo, um transtorno disfóbico corporal que está muito comum atualmente, que isso pode acarretar em uma bulimia, uma vigorexia, que são coisas opostas. Então, tudo isso pode piorar esses pensamentos distorcidos que você tem, porque eles podem distorcer ainda mais a situação. Agora tem uma coluna E. Nessa coluna E, eu quero que você coloque seu sentimento em relação às alternativas que você pensou nos questionamentos que eu fiz anteriormente. Tá? Esse sentimento também seria legal se você classificasse de 0 a 10 ou de 0 a 100. O quanto ele ficou forte para você, o quanto ele ficou bem evidente. Alguns sentimentos podem ter aparecido: preocupação, irritação, tristeza, remorso, desapontamento, arrependimento. De início, quando você começa a fazer esse exercício, talvez você não perceba de imediato uma maneira melhor de agir, uma maneira muito mais prática de agir. Mas é importante não desistir, porque isso é um treino. A terapia cognitiva comportamental, ela trabalha com treinamentos. Tudo isso que eu estou passando seriam lições de casa que a gente passa para as pessoas que vêm em sessão. Na sessão a gente explica como funciona, claro, depende de cada situação,
Mas geralmente tem uns exercícios que a gente passa para a pessoa fazer durante a semana para trazer de volta para a sessão para a gente conversar na próxima. Eu não sei o que você gosta de fazer, se você tem um hobby, mas eu tenho certeza que você sabe que para você ficar cada vez melhor no que você faz, você tem que praticar. Então, a prática diária de qualquer coisa que você faça vai te deixar num nível melhor de execução. A prática diária de você questionar pensamentos, de você ver alternativas para pensamentos, vai te deixar também de uma maneira melhor para entender cada situação da sua vida e conseguir até sair de algumas situações que anteriormente te causavam angústia, ansiedade, depressão. E depois que você aprendeu esse exercício, você consegue enxergar a situação de uma maneira diferente e esse resultado não vai ser igual. A TCC também tem o princípio da psicoeducação. Nós passamos técnicas para as pessoas para que elas sejam seus próprios terapeutas. Então, assim, em cada momento da vida que acontecer alguma coisa diferente, a pessoa vai lembrar do que aconteceu anteriormente, de como reagiu, de como funciona a ferramenta, vai conseguir aplicar para continuar a vida normalmente. Então, essa educação faz parte da terapia cognitiva comportamental. Ensinamos você a ser seu próprio terapeuta. Eu espero que até esse vídeo você consiga separar os seus pensamentos dos seus sentimentos, consiga refletir em cima de cada sentimento e cada pensamento que está aparecendo na sua vida e consiga também ver situações alternativas, pensamentos alternativos para aquela situação, para que você consiga questionar melhor seu dia a dia e ver o que seria melhor para você em cada situação. E é isso. De novo eu peço para vocês, curte aqui porque é muito importante. Cada curtida faz esse vídeo ser divulgado. Comenta alguma coisa que também é muito importante seu comentário. E compartilhe com alguém que você acha que está precisando de algumas informações a respeito da terapia cognitiva. Até agora eu estou sendo bem teórico nas coisas. Eu estou passando de como funciona, como é o funcionamento da terapia cognitiva. Alguns vídeos ainda vou continuar fazendo isso, mas mais para frente eu já quero entrar em assuntos bem específicos do dia a dia de cada pessoa. Escreve aqui embaixo sugestões de assuntos, sugestões de tema que eu posso abordar um pouco mais para frente. Eu vou abordar todos os temas com base na terapia cognitiva comportamental.